Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O São Paulo não para, já temos muitas novidades, muitas notícias que estão acontecendo agora. São Paulo vai enfrentar a Chapecoense no Canindé, jogo importantíssimo para o São Paulo assegurar a liderança, se manter líder do Campeonato Brasileiro ali, né, junto com o Palmeiras, mas vamos esperar para o São Paulo ter essa liderança sozinho. Jogo importantíssimo e já chega um reforço, né, um novo jogador simplesmente fantástico agora no São Paulo, um craque monstruoso. Tudo isso e muito mais eu separei nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Galera, chega pra cá, sem enrolação, vamos direto pro vídeo. Tem a provável escalação, também vou falar aqui, mas temos bastante coisa pra falar antes, né? Acredito que esse seja o último vídeo com esse óculos aqui. Tô recuperando esse terçol que tava horroroso e eu estou poupando vocês dessa imagem, acredite. Galera, o São Paulo está chegando, o Paulinho, menino da base, craque, atacante, centroavante muito promissor. E por mais que a gente goste do Rian Francisco, eu acho o Rian Francisco um baita atacante, um baita centroavante. Já vinha jogando no time principal, no time profissional de São Paulo, e teve essa grave e infeliz lesão que agora ele se recupera e daqui a pouco estará disponível para o Roger Machado. Vamos torcer para que esteja disponível para o São Paulo o quanto antes. Só que chega o Paulinho e não é brincadeira, porque é o que eu acabei de falar aqui. Por mais que eu goste, né, que a gente veja o potencial que tem o Rian Francisco, e tem mesmo, esse Paulinho parece ter mais recursos ainda do que o próprio Rian Francisco. O Rian, eu vejo ele como um excelente finalizador, um cara com uma estrela gigantesca, oportunista, sabe fazer gol, habilidoso. Só que o Paulinho, eu vejo ele mais completo ainda do que o Rian. O Paulinho não é só um cara de área, o Paulinho é um cara meio mais craque, mais plástico, mais genial, que joga um pouquinho mais longe da área do que o Rian. Ele joga tanto dentro da área quanto um pouquinho mais longe. O Rian eu já vejo mais dentro da área. E o Paulinho joga também fora da área. Então é um craque fenomenal, um jogador muito promissor, que pode render muito agora para o São Paulo, principalmente com o que o Roger Machado fala e nós vemos ele fazer em relação a garotos da base, garotos muito jovens que ele já trabalhou nos outros clubes. Roger Machado, na coletiva de apresentação, ele deixou claro uma coisa que a gente já sabia da carreira dele, né? Quem já conhecia um pouquinho melhor o treinador que chegou, recém-contratado, recém-assinado com o São Paulo, quem conhecia o treinador já sabe que ele trabalhava muito com a base. Ele foi um dos protagonistas na passagem, né, na lapidada do Cebolinha para aquele time do Grêmio, o Cebolinha pro profissional, e vários outros jogadores também do Internacional. Então o Roger Machado, se tem uma coisa que dá para enaltecer, né, que dá pra gente ter esperanças no trabalho dele, é o uso da base do São Paulo, que que é muito necessário, que o técnico ele tem que fazer isso. Não é para usar, não é para colocar a base inteira e esquecer o time contratado. Não é disso que se trata, mas é saber usar. Você vê que tem um talento no time, coloca pra jogar. O Zubeldia não colocava de jeito nenhum, né? Era um custo gigantesco pra colocar um garoto da base. Tinha que quase que implorar pra ele pra colocar jogador da base. Isso atrapalha muito o São Paulo, né? Porque atrapalha tanto com esses jovens talentos que a gente vê, porque muitas vezes tem jogadores da base, né? Meninos jovens que jogam melhores que jogadores contratados, e fora a valorização que o clube, que o São Paulo precisa, né, para vender esses jogadores amanhã ou depois. Então, Roger, se tem uma coisa que eu acho que nós podemos apostar de positivo em relação a isso, é a forma como ele já trabalha muito com a base dos clubes, como ele passou e como ele dá oportunidade. Então o Paulinho passa a ser uma realidade gigantesca, porque futebol nós sabemos que ele tem, só falta ganhar mais oportunidade. Então o São Paulo fica com um time muito forte ali no ataque, né? Vou até desconsiderar um pouquinho o TAP aqui. Nós temos André Silva, que é o banco do Caleri. Caleri é o nosso centroavante principal. Rian e Paulinho. Paulinho já preparado, Rian voltando. Então é muito forte, só que esse Paulinho não é brincadeira não. Galera, presta atenção nisso aí. Fala comigo aí.
Presta atenção nisso, o Paulinho não é brincadeira não. Esse cara, ele pode ser que ele estoure agora pro futebol como um craque diferenciadíssimo. Esse cara, ele não é brincadeira. Não é um jogador promissor, esse aqui tem chance de virar e tal, igual o Luca, por exemplo. Não, esse aqui já é muito diferente e por mais que eu goste, eu sou fã do Rian Francisco. O Paulinho, pra mim, eu acho que se você perguntar, Tidico, fala a verdade mesmo, o que você acha? Eu acho que o Paulinho, por mais que eu adore o Rian pra mim vai ser um cracaço, eu acho que o Paulinho tem mais chances de dar certo, porque ele aparentemente tem mais recursos do que o Rian Francisco, e agora tem a oportunidade de ser utilizado, reforçar o time agora, com o treinador que chegou aí, o Roger Machado. Galera, outro que ganha muita oportunidade também é o Cauli, né? Um meia que nós não víamos muito futuro com o Crespo, né? Não é que não víamos muito futuro, mas não víamos talvez muitas oportunidades, né? Iria jogar ali meio que bem de atacante, não iria ser um meia, iria ser um cara que entraria já com um tripé formado ou de meio campista, né? São Paulo sempre, ultimamente, né? O São Paulo em um passado, digamos que recente, jogava com Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara, não tinha a figura de um 10. Até hoje mesmo, com o Crespo, com o Zubeldia e principalmente com o Crespo, Marcos Antônio, Bobadilla e Danielzinho, é que culminou de dar muito certo. O Lucas faz uma posição mais centralizada, mas tá longe de ser um 10, um meia de criação. O Lucas joga muito mais no ataque, né? Uma composição de Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilla, Lucas, Luciano e Caleri. É um 4-3-3, sem a figura de um meia de criação, sem a figura de um 10, de um cara de cadência. Agora, com o Roger Machado, o Cauli pode ser esse cara em alguns determinados momentos. Dá pra fazer um comparativo aqui de como ele fazia com o Alan Patrick. O Alan Patrick, uma das melhores fases que ele teve no Internacional foi com o Roger Machado. E o São Paulo tá precisando disso, né? O São Paulo tá precisando da figura de um 10, de um meio-campista ali, de um cara de cadência. O Oscar chegou, mal jogava, tudo bem que se lesionou, não conseguiu jogar, mas antes teve o Rames Rodrigues. Sempre tem muito contexto, sempre é muito problemático quando o São Paulo tem um 10, né, um cara de criação. Imagine, talvez o São Paulo não tenha ido mais forte ainda pelo Everton Ribeiro, porque não é o perfil. E o Everton Ribeiro, pra mim, agora tá mais velho, né, ali no Bahia, mas jogava uma barbaridade, um craque também no Flamengo. Então, o São Paulo precisa dessa figura, um Scarpa, né, que é um cara que não acelera toda a bola, não é só um cara que tá ali pra tocar de lado e sair correndo, toca de lado e sai correndo, toca de lado e sai correndo. O Marcos Antônio e o Danielzinho, eles têm muita qualidade, esses caras, mas eles não são de cadência. Eles aceleram o jogo com muita técnica, mas o São Paulo pode, com o Cauli agora, ter esse perfil de um cara que segure um pouco mais a bola, levanta a cabeça, tenta dar um lançamento. Não que o Marcos Antônio e o Danielzinho não joguem muito, mas é uma alteração no perfil, uma alteração na característica do time. Isso pra mim é muito valioso, isso pra mim é muito interessante, porque o Roger muito provavelmente vai manter o Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho e não pode mexer nesse time. O Crespo mesmo já tinha tirado o Danielzinho, né? Um dos motivos que falam da queda dele, um absurdo, né? Ele mexendo num time daquele ali pronto, quando acerta, né? Mas ter essa forma que o São Paulo joga, nesse 4-3-3, que não tem um meia de criação, são todos meio campistas ali, de tripé, de transição, é muito importante, muito interessante ter um cara na figura do Cauli, para se não estiver dando certo o meio de campo, a transição do meio de campo pro ataque, com esses jogadores titulares e principais, você tem um Cauli para mudar o jogo na hora. Isso é ter elenco. Isso é algo muito bacana que o São Paulo tem, que o Roger Machado vai poder, se ele souber aproveitar isso, São Paulo tem muito potencial para deslanchar em relação a isso. Então eu gosto bastante. Tem indícios bons, né? Ele não se nega a jogar com meia
de criação ali, um cara tipo Alan Patrick, e eu não sou muito fã, nunca gostei muito do Alan Patrick, teve bons momentos na carreira, mas eu nunca fui muito fã, mas eu gosto do perfil, né, de jogador mais cadenciado ali, eu gosto desse 10, esse jogador que pensa. Olha o Lúcio Acosta, que o São Paulo não quis trazer do Fluminense. São Paulo não quis trazer. Pra contratar Juan Tressoldi tinha o dinheiro, né? O Lúcio Acosta não tinha. Pra Tolói tem dinheiro, né? Vocês já sabem onde que essa conversa vai dar. Então, muito importante agora pra mim, o Cauli ganha uma nova etapa no São Paulo que ele não teria com o Crespo. Seria muito difícil. Pra mim, ele teria uma piores chances, digamos assim, com o técnico Hernan Crespo. Galera, tem uma provável escalação. O São Paulo vai enfrentar a Chapecoense, um dos jogos importantíssimos, né? Mais uma final. Torneio, o brasileiro começou muito bom pro São Paulo. São Paulo tá detonando no brasileiro, ainda bem, né? Ainda bem que nós conseguimos nos livrarmos do Crespo a tempo, pelo menos, né? Pra não estragar toda a campanha, todo aquele derrotismo de é isso mesmo, perder tá ótimo, né? Agora, o Roger, por mais que chegue com um discurso que a gente sabe, né? Que é difícil São Paulo ganhar o título brasileiro, mas pelo menos você tentar, você não jogar a toalha, você pelo menos tentar competir, isso é muito válido, né? Ele não tem um discurso de perdedor. Ele pode até não saber o que ele tá fazendo, ele pode até tá mandando mal e tal, mas não é chegar e, é normal perder, eu vou perder o próximo jogo e vocês não venham me cobrar. Isso aí não existe, né? Isso aí não pode acontecer. Então o São Paulo tá muito bem no Campeonato Brasileiro. Vamos jogar com a Chapecoense no Canindé, jogo que nós precisamos ganhar. São Paulo precisa fazer os 3 pontos nesse tipo de jogo. Com todo o respeito à Chapecoense, não tem nada ganho, mas o São Paulo precisa, qualquer time do brasileiro que quer brigar por título ou por vaga de Libertadores nesses jogos no Campeonato Brasileiro, tem que simplesmente ganhar. Então o São Paulo contra a Chapecoense precisa só ganhar. 0-0, 1-0 é goleada. É goleada. Precisamos ganhar de todo jeito, porque o São Paulo tem chance de surpreender demais nesse Campeonato Brasileiro. Será muito difícil, quase que impossível? Infelizmente sim, por causa de Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro também, né? O Cruzeiro também tem um timaço, só que eu acho que eu não gosto do trabalho do Tite no Cruzeiro. Acho muito fraco mesmo. Acho o Tite um técnico grande aí, não queria ele no São Paulo. Mas eu não gosto do trabalho que ele faz no Cruzeiro. Então o Cruzeiro, pra mim, sai atrás do Flamengo e do Palmeiras nesse momento com o Tite. Então o São Paulo vai enfrentar esses caras aí, esses times que são muito bem organizados e com muito mais grana que o São Paulo hoje, né? Então não é fácil, precisa esse jogo, por isso que esse jogo contra o Chapecoense é tão importante, precisa fazer 3 pontos independente de qualquer coisa. Provável São Paulo para enfrentar a Chapecoense sem novidade nenhuma, o que é maravilhoso, sem invenção, sem pardalzice. É normal o Roger depois chegar e alterar alguma coisa, mudar alguma coisa, mas sem invenção, sem pardalzice, porque o time estava montado. Quem tentou destruir esse time que ele mesmo montou foi o Crespo, né? E eu não acho que ele tenha montado porque ele não queria, né? Chega, aí vaza a informação de que ele não queria o Lucas Ramon, nem o Danielzinho, e ele sacou o Danielzinho naquela final, né? Não era final, mas era o jogo mata-mata contra o Palmeiras. Pra nós era uma final, né? E ele saca o Danielzinho de forma assim que eu não vou nem falar o que eu acho em relação a isso, para não perder o tom aqui, porque quem paga com isso são os torcedores do São Paulo, né? Mas vamos lá. Provável São Paulo. Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. Aqui sem novidades, né? Lucas Ramon chegou jogando uma barbaridade e o Enzo Dias também, né? O Enzo Dias melhorou no São Paulo. O Enzo Dias é um cara muito interessante, muito raçudo. Sabino, unanimidade hoje, Alan Franco, outro zagueiro da nossa confiança, né? Meio de campo, Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha, que é o que vinha dando certo. O Bobadilha, pra mim, ele não é do nível do Danielzinho e do Marcos Antônio, mas o Bobadilha tem feito gols, o Bobadilha tem jogado bem também. Isso é muito bacana. O ataque finalmente está funcionando, Lucas, Luciano e Caleri, né? Sem esquecer que nós temos um elenco fortíssimo, eu aprovo essa escalação, e sem contar que nós temos um elenco fortíssimo, com o Luca, Ferreirinha e Cauli.
Por que que eu acho fortíssimo? André Silva. Por que que eu falo que é fortíssimo? Porque com Cauli e Ferreirinha, você consegue na hora, se o time não estiver jogando bem, se a tática não estiver adiantando, você muda o estilo. Você coloca um Cauli, que é um meio campo de cadência, que é um meio campista de criação, habilidoso, bom de bola, e você tem um Ferreirinha que é um ponta. Nesse time não tem ponta, nesse time eles atacam com o Lucas Ramon e com o Enzo Dias. O Ferreirinha, você possibilita mudar, mexer no ala, né? E colocar o jogo, pelo menos o ataque, para os lados de campos, para as alas, né? Para a beirada de campo, para o jogador do 1 a 1, que é o Ferreirinha. Então me agrada muito esse time do São Paulo e o elenco, a composição do elenco neste momento. Precisamos ganhar da Chapecoense, vamos para cima. E galera, vocês estão confiantes para esse jogo? Comentem aí quem quiser. Vocês estão confiantes para esse jogo contra a Chapecoense? Eu estou bastante confiante. Acho que o São Paulo tem tudo para fazer um excelente jogo, sair com a vitória. E galera, tá fechado mais um contrato assinado, muito bacana. Agora é do Robert Willian, atacante da base, sub-17, também muito promissor. Acabou de assinar, é nosso, seu primeiro contrato profissional com o São Paulo Futebol Clube. É para comemorarmos demais. Robert Willian já foi colocada aquela multa de segurança, né? Aquela multa rescisória de 360 milhões de reais. Que né, não é o valor do cara ainda, mas é aquela multa de segurança para o São Paulo, para não perder o jogador, né, não acontecer nada e o São Paulo não ter poder de barganha, não ter poder de mercado em volta de jogadores muito promissores, jogadores da base que o São Paulo precisa segurar para tanto render em campo ou para rolar vendas futuras. Então, muito bacana. Robert Willian, menino novo, sub-17, né, um garoto que tá aí também, mais um da base promissora do São Paulo, é nosso, acabou de assinar seu primeiro contrato profissional com essa multa aí que nós estamos de resguardo, né, de 360 milhões de reais. Então acho que, galera, por mais turbulento que as coisas estão, nós temos boas notícias, né, em relação a tudo isso que nós conversamos nesse vídeo, e eu tô querendo torcer, querendo acreditar no trabalho do Roger, com esperança, porque nós temos um time bom sim, nós temos um elenco bem forte, nós temos um elenco competitivo, falando nível Brasil. Tirando o Palmeiras, Flamengo e o Cruzeiro, que pra mim tá mal por causa do Tite, eu não gosto do trabalho do Tite, tirando esses três times que correm muito por fora, é tudo meio que igual. Tudo que meio que igual, meio que parecido. Bahia, Fluminense tá com um bom time, tem o Bahia, tem o Atlético Mineiro que tem muita grana, mas não consegue se acertar, é tudo meio que igual. Tem o Inter muito mal, tem o Grêmio que não sabe o que vai acontecer, tem hora que tá muito bem, tem hora que tá muito mal, então é tudo a situação. O Vasco acabou de demitir o Diniz, tem uma proposta interessante com o Renato Gaúcho, tudo muito que equilibrado, tudo que meio que equiparado, né? Situação emergente desses clubes igual ao do São Paulo. Então dá pra gente brigar, dá pra gente disputar em altíssimo nível, sim. O que dá pra o Santos também, não dá pra saber o que vai acontecer. Tem o Neymar e o Gabigol, mas aí você tem um Mirassol que tá jogando muito. É um torneio que dá pra disputar com qualquer um, tirando Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que correm bastante por fora, com grana pesada, contratação diferente mesmo. São Paulo tem tudo pra disputar, tem todas as ferramentas, os elementos sim pra fazer um bom trabalho, e eu tô bastante esperançoso em relação a isso. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.